Então, pessoal, nós vimos aqui essa questão do exemplo do SPDA híbrido, de instalação híbrida, e agora nós vamos continuar aqui com o nosso curso, nosso grande aí, workshop. Vamos falar um pouquinho de captores naturais, né? Os captores naturais, eles têm grande importância no sistema de SPDA, porque eles também devem estar equipotencializados ao sistema, principalmente na parte de captação. Por quê? Porque senão eu vou criar zonas de atração que não estão protegidas, não estão conectadas. E se essa zona de atração não está conectada, ela vai receber toda essa descarga e ela vai tender a aquecer e aí pode explodir, pode quebrar as conexões e ter algum efeito aí colateral. Por exemplo, o que a norma fala? Todas as partes metálicas existentes no teto, como escadas, deixa eu grifar aqui, como escadas, beiras, mastros de luz, piloto e antenas, olha aí, ó, farão parte do sistema captor e deverão ser interligadas aos condutores mais próximos. Por quê, pessoal? Porque justamente essa questão, nós temos aqui essa situação onde os captores estão aqui conectados e interligados aos cabos mais próximos. Nós vemos aqui as antenas, ó. As antenas têm que também estar conectadas. E quando nós vamos fazer laudos em prédios, em edificações, o que é mais comum é encontrar na parte superior do prédio inúmera quantidade de material metálico, né? E que está ali desprotegido, que não tem ali uma boa proteção, não está interligado a nenhum subsistema aí do SPDA. Então é interessante verificar tudo isso. E tem outra situação, pessoal, que eu vou falar aqui, com relação às placas solares, né, as placas fotovoltaicas. Nós fazemos a instalação das placas fotovoltaicas, porém não é realizado um aterramento adequado, a captação SPDA adequado, ou seja, toda aquela subestação fotovoltaica que está acima do prédio já é o ponto mais alto, e ali, por ser o ponto mais alto, ela passa a ser o nosso SPDA, ela passa a ser a nossa captação, porque existe toda uma estrutura metálica em volta ali daquelas placas, tá? Então, no momento que você faz o investimento e coloca aqui nessa parte de cima uma placa, né, umas placas solares de subestação solar, você tem que vir com mastros de SPDA que forneçam uma zona de proteção para essas placas, senão elas vão estar desprotegidas e o seu sistema, que não é um sistema barato, é um investimento alto, vai estar ali submetido ou tendendo a falhar ou a ser danificado em caso de uma descarga atmosférica, tá bom? É só um parênteses que a gente abre aqui por uma questão aí muito que está crescendo a indústria fotovoltaica, porém a gente tem que criar mecanismos de proteção, não pode crescer de qualquer maneira, viu? Vamos falar também agora um pouquinho de dimensionamento de materiais de descida, tá? De acordo com a norma. A descida na norma, a seção mínima exigida pela norma no cobre é justamente 35 milímetros quadrados. Não posso usar um cobre de 25, não posso usar um cobre de 10 milímetros quadrados, né? Vamos utilizar 35 milímetros quadrados de seção transversal. Já o alumínio pode ser utilizado nas descidas, mas ele vem utilizado como um condutor de 70 milímetros quadrados, tá? É o dobro aí do cabo de cobre. Ah, mas se for o dobro vai ser ruim. Não, o alumínio é muito mais leve que o cobre. Então, pelo fato de ser o dobro, ele ainda consegue ser mais leve e mais fácil de ser utilizado. E outra coisa, mais barato, tá, pessoal? Por mais que seja o dobro da seção. E se for aço galvanizado, que é justamente utilizado aí no SPDA estrutural, a exigência é que a seção transversal seja de no mínimo 50 milímetros, tá bom? Então você vai procurar aí dentro das especificações de barras de aço, qual é que atende essa nossa necessidade aqui.
E com relação aos materiais de aterramento, que são aqueles que vão ficar realmente ali debaixo da terra. O cobre, o que a norma exige como seção mínima é de 50 milímetros, pessoal. Aí a gente entra num parênteses aí. Você vai fazer um laudo e você vai encontrar instalações onde o SPDA é antigo. Tá? E lá o SPDA com certeza ele tem ali no aterramento cabos de 35 e até cabos de 25 milímetros. O que você deve fazer? O ideal, se possível, é recomendar a substituição dessa malha, né? De criar uma malha aí para um cabo de 50 milímetros para poder ele fornecer melhor dissipação de terra. Se não for possível isso, pessoal, por conta do concreto, essas coisas, você tem que dimensionar uma malha, né, de compensação. É o que eu faço. Eu não deixo da forma que está. Eu dimensiono uma malha de compensação e conecto a essa malha para justamente trabalhar essa dissipação da melhor forma. O ideal é substituição, tá bom? Agora nas descidas não. As descidas não. A única dificuldade de fazer substituição nas descidas é justamente a questão do valor, né, do custo, mas não existe tanto impedimento técnico para isso. Você pode simplesmente fazer a substituição dos cabos de descida que são de 25 ou de 16 e trabalhar, né, substituí-los para cabos de 35 conforme a norma e colocar isso no seu laudo. Você tem que apontar o erro, né? Não tem que passar a mão na cabeça do cliente. Claro que você tem que ter um pouco de senso técnico, né? Uma percepção ali para justamente também não pegar tão pesado, mas também você não pode esquecer da norma, você não pode fazer de cabeça, você não pode querer simplesmente só agradar o cliente, porque no momento que der algum problema, ele não vai lembrar que você está agradando ele vai lembrar que você que fez algo errado e você vai ter que pagar por isso. Cuidado, tá bom? E o alumínio na terra, ele não pode ser utilizado alumínio, tá bom, pessoal? O alumínio na terra, ele vem oxidar e ele vai se perder na terra. Tem um efeito ali, o efeito de pilhas, né? Efeito de trocas de elétrons livres, e ele vai se perder e perder a capacidade de conduzir da forma correta, porque ele não pode, a norma diz isso, que ele não pode ser utilizado nem na terra, nem no aterramento, e nem embutido em concreto ou alvenaria. Ele não pode ser embutido, só quem pode ser embutido é o cobre. Então o alumínio só tem que ser externo, tá? É o mais barato, é que eu uso, mas tem que saber utilizar. Jamais colocar alumínio na terra. Eu vejo muitas instalações onde o cara coloca alumínio na terra. E assim, eu fico até chateado porque pode ser que o profissional não tenha conhecimento, mas às vezes o profissional tem conhecimento, cota para instalar o cobre, coloca alumínio e ali prejudica o cliente, entendeu? Porque daqui a uns 2, 3 anos no máximo, aquele alumínio já não existe mais, tá? Ele já foi todo deteriorado, então o cliente não tem mais a sua malha de aterramento, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que trabalhar dentro da legalidade, nós temos que ser profissionais conscientes, porque só assim que a nossa reputação melhora e a gente começa a pegar clientes e serviços cada vez melhores. E aqui a parte do aço, que é utilizado lá na fundação. Pessoal, o próprio aço da fundação do prédio pode ser até maior que esse, mais espesso que esse, né? Tem que verificar com os profissionais da engenharia civil, os cálculos estruturais e tudo. Mas a seção mínima para se utilizar aço no aterramento, tanto na fundação quanto fora, é de 80 milímetros quadrados. Aí você verifica o que compensa e o que é mais fácil de trabalhar.